Altcoins pode ser uma excelente escolha nesse momento. E eu vou te mostrar através de dados o porquê que eu estou olhando totalmente para as altcoins e não para o Bitcoin nesse momento. Afinal de contas, Bitcoin retomou em patamares extremamente importantes. Conseguiu romper a sua maior resistência e hoje nós temos muito mais suportes do que resistência. E não estou falando sobre uma linha tracejada no gráfico, mas sim sobre ordens de institucional. Vou te apresentar tudo isso na nossa análise de hoje e vou te explicar o porquê que eu estou olhando para as altcoins. Mas olha só, não estou falando em grande altcoin season, pegar aqueles bons projetos que vão subir absurdamente. Não, estou falando sobre uma movimentação da gente se expor em um ativo que tenha mais assimetria que o Bitcoin e simplesmente realizar o nosso lucro quando a gente chegar em regiões de alto risco, sem ficar rodando esses ativos. Vou explicar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise passando pela dominância do Bitcoin, recentemente eu tinha comentado com você que esse padrão de rejeição da dominância do Bitcoin na média de 200 períodos foi muito similar com o que aconteceu em dezembro de 2024. E depois disso a gente teve um pullback acontecendo e depois desse pullback as altcoins se desvalorizaram muito, aonde a gente viu uma das maiores quedas das altcoins, inclusive a grande queda do Ether. A gente rejeitou essa região, a gente fez um pullback também, chegou a formar um fundo duplo aqui, só que a gente rejeitou a média de 200 períodos mais uma vez, estamos caindo mais uma vez. Esse daqui é um padrão bullish para as altcoins, porque a gente começa a reverter a média de 200 períodos para baixo, e isso não aconteceu ao longo desse ciclo. Essa é a primeira vez que nós estamos vendo isso daqui acontecendo. Nós podemos ter sim uma boa pernada das altcoins. Não estou falando que a dominância do Bitcoin vai voltar lá para patamares de 40%, de 30%, não, nada disso. Mas uma queda aqui, ela simplesmente pode colocar muito dinheiro no nosso bolso, porque as altcoins elas têm uma simetria muito maior do que a do Bitcoin. Visando isso, eu começo a partir para uma estratégia de olhar muito mais para as altcoins do que para o próprio Bitcoin. Inclusive, se a gente for olhar o capital rotativo, a gente viu muito capital saindo de dentro das altcoins desde dezembro de 2024. Recentemente entrou um pouco de capital, saiu novamente esse capital. E isso daqui tem dois sinais para nós. O primeiro sinal é que a gente tem muita margem para ser injetado capital dentro das altcoins e que a gente também está vendo o capital se segurando um pouco dentro das altcoins. Se a gente começa a ver essa linha roxa subindo, esses são os melhores momentos para a gente investir em altcoins. Como foi em novembro de 2024, péssimos momentos é quando essa linha roxa aqui ela está caindo. Isso confluindo junto com a dominância do Bitcoin, aqui eu tenho muito mais interesse por altcoins do que pelo Bitcoin. E aqui a gente não precisa pulverizar a nossa carteira, ter uma lista com dezenas de ativos, mais de 10 ativos é loucura, porque é muito difícil você gerenciar um único ativo, você tomar uma decisão em um único ativo, quem dirá em 10 ativos, não dá para acompanhar isso. Eu, Guiteres, utilizo uma estratégia mais concentrada e não pulverizada. Eu prefiro poucos ativos do que muitos ativos. Gui, mas pode ter um ativo que vai performar muito bem do que aquele que você escolheu. Bom, eu utilizo algumas técnicas para poder escolher o ativo. Mas tudo bem, se um ativo performar mais do que aquele que eu escolhi, tá tudo bem, eu não preciso ter os maiores lucros do mercado, eu não preciso ter a maior assertividade e eu não preciso pegar a maior movimentação, eu só preciso sobreviver ao longo do tempo dentro do mercado financeiro. Eu só preciso saber fazer dinheiro e colocar aquele dinheiro no meu bolso e seguir repetindo isso pelas próximas décadas. Simples. Assim eu consegui chegar na minha liberdade financeira e qualquer um consegue chegar na sua liberdade financeira. Sem contar com a sorte da grande porrada, com uma estratégia mais sólida que perdura ao longo do tempo, beleza? Bom, como que a gente pode fazer para escolher os ativos? A gente pode olhar para os ecossistemas que estão performando bem e escolher um ativo dentro daquele ecossistema. Já te expliquei várias vezes como eu seleciono ativos betas, mas eu quero te dar uma deixa aqui. Olha só,
Nos últimos 7 dias, DeFi, Layer 2, Staking e Governança performaram muito bem. Esses grupos eles estão performando bem porque eles estão atrelados ao Ether e a gente está vendo o Ether performando muito bem. Todos esses segmentos aqui são segmentos beta de Ether. Possa ser que sim, a gente veja Ether rompendo essa região dos $4.000 em breve. Afinal de contas, a gente está pela 4ª vez aqui dentro dessa região. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se isso acontecer, a gente vai ver esses ecossistemas performando muito mais do que Ether. Por exemplo, Lido, uma grande frustração desse ciclo aí. Muitas pessoas perderam muito dinheiro nesse ativo, porque afinal de contas, se você considerar ali desde o dia 15 de julho de 2022, a gente se encontra dentro do mesmo patamar de preço. Ou seja, a pessoa que ficou holdando nos últimos 1.123 dias, ela está no 0 a 0, ou seja, ela perdeu para a inflação. Melhor que ela tivesse investido na renda fixa, que ela teria muito mais dinheiro do que ter investido em Lido. Então sim, perdeu dinheiro mesmo que você esteja no 0 a 0. Porque tempo, ele também é dinheiro. Entenda que ficar holdando ativos durante uma fase que você está só acumulando prejuízo ou no 0 a 0 é perdendo dinheiro também. Mas, com todos esses sinais que a gente está tendo, se interromper os $4.000 com Lido, revertendo acima da média de 200 períodos num gráfico diário, que é o movimento que está acontecendo na data de hoje, a gente pode ver esse ativo performando muito bem. A gente está falando de uma performance de um novo topo histórico e que isso daqui vai trazer alta infinita? Não, cara, se voltar ali no topo anterior, 115% de alta já é excelente, tá? A gente está visando movimentações mais curtas em médio prazo. Não estou visando daqui 10 anos em Lido, porque afinal de contas, se eu for visar Lido ao longo dos anos, simplesmente esse ativo não entregou foi nada. Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente tinha uma estrutura de vendas muito forte aqui em cima. Institucionais estavam vendendo. A gente veio dentro dessa região 1, 2, 3, 4, 5 vezes e rejeitou essa região. Na data de ontem, a gente rompeu essa região, comentei com você sobre um pullback dentro do intradiário. Esse pullback, ele aconteceu. A gente teve um flush acontecendo, a gente teve uma consolidação acontecendo, demos mais uma pernada de alta, a gente está novamente dentro de uma consolidação, mas o ponto aqui é a gente analisar o comportamento desses big players. Se a gente olhar, havia muitas ordens de venda e agora a gente começa a trabalhar com poucas ordens de venda e muitas ordens de compra. Ou seja, aquilo que era uma resistência foi rompido, passa a se transformar em um suporte. E a gente começa a entender, lendo isso daqui, por que que o mercado ele se movimenta em ondas. Ele tem exatamente um fundo ali, depois ele vai formar um topo mais alto que o topo anterior, depois ele forma um fundo mais alto que o fundo anterior, vai buscar por um novo topo, porque a gente sempre tem interesses em compras e interesses em vendas. Grandes players não estão olhando para holdar Bitcoin nos próximos 10 anos. Eu sei que você vai falar, tá bom, e o que a MicroStrategy está fazendo? O que a Melius está fazendo? O que essas grandes empresas estão fazendo, Gui? Elas não estão holdando ativos no longo prazo? Bom, talvez você ainda não entendeu qual que é o interesse dessas empresas. O interesse total dessas empresas não é multiplicar o seu patrimônio através do Bitcoin, não é multiplicar o seu caixa através do Bitcoin. Essas empresas, elas não estão simplesmente acreditando que o Bitcoin é a próxima revolução e isso vai ser a salvação da empresa, nada disso. O que essas empresas estão fazendo é que elas entenderam que tem uma maneira delas aumentarem o interesse pelas ações da própria empresa. Esse interesse vem através da mídia, vem através das notícias, vem através de todo esse oba-oba, essa festinha de que as empresas estão acumulando Bitcoin, e as pessoas começam a comprar as ações acreditando que aquela empresa tem um valor intrínseco ao Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin subir, essas empresas acabam sendo um beta. Isso é simplesmente uma jogada, e é uma bela de uma jogada. A primeira pessoa que fez isso foi a MicroStrategy. E olha só para as ações da MicroStrategy. Passou anos exatamente no nada.
lá embaixo, na zona das almas perdidas. E depois de muito tempo, quando o Bitcoin começou a voltar a subir, depois deles terem acumulado, houve explosão do preço das ações. E isso outras empresas enxergaram, poderiam fazer o mesmo, e o interesse delas é exatamente isso. Saiba que todo grande player, ele compra e vende, ele visa a realização de lucro, tá? Tem muitos players operando no curto prazo, no curtíssimo prazo. Robôs HFT, por exemplo, são totalmente de players gigantescos dentro do mercado. São robôs que estão operando ali, cara, em movimentações até de segundos. Então entenda, grandes players compram e vendem. Essa história de holdar bons projetos, ela não funciona para grandes players. Sabendo disso, a gente entende o porquê que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Bom, price action do Bitcoin, a gente rompeu a média de 200 períodos, dessa vez de uma maneira significativa. Agora a gente tem margem, tem espaço para constituir pullbacks acima da média de 200 períodos, formando um fundo mais alto do que os fundos anteriores, para a gente continuar uma tendência de alta. Aqui sim, tenho interesse em fazer exposição dentro do mercado cripto, porque é uma zona de baixo risco, aqui diminui muito o nosso risco dentro das operações. Se a gente volta abaixo da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas, tô fora, mais uma vez, vou entrar em estratégias de proteção. Mas o meu foco nesse momento é que o Bitcoin ele se mantenha saudável para que eu possa surfar nas altcoins. Bom, nos últimos dias aconteceu um movimento bem interessante aí, que foi o número de novos endereços dentro da rede do Bitcoin ter aumentado muito. A última vez que isso aumentou muito foi em novembro de 2024. Aqui foi uma fase muito boa para o mercado e em seguida a gente teve muita queda, ou seja, não chegou tantos players novos assim. A gente está vendo muitos players chegando agora, isso daqui aconteceu também em junho de 2024. Ou seja, a gente está vendo um certo interesse, uma certa demanda pela rede. Isso daqui acaba sendo muito positivo. As principais carteiras que fazem hold ali, elas estão acumulando, tá? A gente quer que elas continuem assim, a gente quer que pessoas acreditem na alta infinita, porque se essas pessoas elas não acreditam, a gente também não tem tanta pressão de compra assim, a gente começa a ter mais pressão de venda. Então sim, a gente precisa de pessoas que estão dispostas a holdar nessa região que nós estamos. Olha só, nada contra o Bitcoin, tá? Eu sou um holder também de Bitcoin, mas em uma determinada fase do ciclo. Quando a gente sai de lá dos 20 mil dólares, né, se você conhece meu canal desde o começo, você sabe que eu falava sobre capitulação abaixo dos 20 mil dólares. 20, 21, 22, 18, 16, 15 mil dólares, tudo foi fase de capitulação. Essa foi uma fase de acumulação, é onde eu, Guiteles, acumulo o Bitcoin em si. E aí eu vou ficar exposto até a gente chegar em regiões onde a gente já começa a ver os dados esquentando um pouco mais, grandes players saindo. Essa região se deu nesse ciclo por volta dos 60 mil dólares. Dos 22 ali, que foi aonde eu iniciei as minhas quedas, as minhas compras, e teve mais quedas pela frente, continuei as minhas compras, elas foram holdadas até os 60 mil dólares. Dos 60 mil dólares para frente, não houve mais holding de ativo. Dali para frente é comprar e vender, porque eu sei do risco envolvido nas operações. Eu sei que depois que a gente sai dos 15 e chega nos 60, a gente começa a estar mais próximo de um novo topo do que do fundo que nós estávamos pelos 15 mil dólares. Bom, se esses players eles voltam a distribuir, a gente entra em quedas mais intensas, a gente entra em movimentações ali que podemos ver o Bitcoin caindo de uma maneira mais acentuada, tá? Enquanto eles estiverem rodando, muito bom, a gente tem espaço aí, tem margem para poder subir. Sentimento do investidor dentro da região verde, exatamente aonde a gente precisa estar. Não queremos vir nem na região laranja e vermelha aqui embaixo, nem na região azul. A gente não quer nem pânico, nem euforia. A gente quer um movimento ideal. Esse movimento ideal acontece dentro dessa zona verde, que é uma zona de confiança, mas sem tanta ganância, sem tanta euforia, sem tanto oba-oba, tá? O sentimento se mantendo aqui, bem dessa região, ótimo, isso será muito bom nos próximos dias. Bom, entendendo isso, entendendo que a dominância do Bitcoin ela está retraindo, entendendo que a gente tem um capital se segurando dentro das altcoins e com muita margem para poder subir, entendendo que vários ecossistemas eles estão performando bem, o meu jogo não é com o Bitcoin, mas sim com as altcoins. Se a gente olhar para o Bitcoin, tem uns 5% de alta ali até o seu topo anterior.
Por conta disso, na data de ontem eu tomo uma decisão de entrar em Solana dentro da carteira Rumo ao Milhão com 40% da carteira em Solana. Lembre-se, eu jogo um jogo de concentração de capital e não um jogo de pulverização de capital. Obviamente, essa posição ela é estruturada, tem um stop claro, tem um ponto de saída claro. Quando der, quando o mercado subir, a gente vai subir para um stop 0 a 0. Depois a gente vai trabalhar com stop gain. Não vou ficar acreditando que Solana vai para $500. Não vou ficar acreditando nada disso. Vou simplesmente me expor do baixo risco até o alto risco. Quando a gente ganha alto risco, estou fora das operações. Se o mercado não for na direção que eu estou visualizando, que é para cima, ele for para baixo, estopa as operações, está tudo bem. Porque eu entendo que nesse jogo é ganhar de balde e devolver de colher. E não tem problema nenhum você tomar alguns stops ao longo desse caminho. Sempre trabalhe com stops, beleza? Bom, ontem comentei com você sobre XLM, tá? Não deu para capturar essa movimentação. Na data de ontem a gente estava exatamente dentro dessa região aqui. Junto com o pullback do Bitcoin, XLM deu um pullback ali, só que ela rompeu em seguida e foi de uma maneira bem expressiva. Não entro nesse tipo de movimentação. Estou de olho, ainda continuo visualizando operações dentro de XLM, mas eu preciso de um pullback nesse ativo. Preciso de uma retração no RSI desse ativo. Caso a gente tenha retrações, caso a gente tenha pullbacks acontecendo, farei entradas nesse ativo, mas eu jamais vou comprar um rompimento ou a continuação dessa movimentação aqui. Então, vou aguardar por uma retração, afinal de contas, a gente não entra em movimentações de ações, em sim movimentações de reações, tá? Várias altcoins vão nos dar oportunidades aí, caso o Bitcoin ele consiga se segurar. E tá tudo bem o Bitcoin voltar e entregar um pullback aqui até a região dos $15.000, tem muitas ordens de compra ali, tudo bem, tudo saudável, a gente só precisa de um fundo mais alto que o fundo anterior. Bom, S&P 500, que é algo que mexeu muito com o humor do investidor cripto, que foi nessa sexta-feira aqui, na data de ontem eu comentei com você que nós estávamos na última resistência. Nós rejeitamos a última resistência, mas nós já estamos buscando essa resistência mais uma vez. Se S&P 500 romper essa região, a gente vai ver ele em um novo topo histórico. A probabilidade maior de um topo histórico, ela é maior, uma probabilidade maior. A probabilidade de um novo topo histórico ela é maior do que de um topo duplo devido ao tempo que foi passado entre os topos, tá? Se a gente ver o S&P 500 em uma nova máxima histórica, a gente vai ver ânimos dentro dos mercados. Afinal de contas, os ETFs eles ainda continuam vendendo, ou seja, o investidor tradicional aqui nos Estados Unidos ainda está meio cauteloso com o Bitcoin. A gente precisa que esses investidores voltem a comprar para que eles incentivem as movimentações de alta, tá? E bom, nesse momento eu vou ter uma alta exposição dentro das altcoins. Ainda tenho uma parte em caixa e esse caixa ele será exposto em outros ativos, tá? Não só Solana, como tem outro ativo também dentro da carteira, estou visando mais ativos caso a gente tenha esse pullback acontecendo no Bitcoin. Se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, se você quiser que eu faça o gerenciamento da carteira, se você quiser que eu, Gui Telles, compro e vendo e te informo qual que é o preço de compra, o preço de venda e qual que é a estratégia, você pode ter acesso a tudo isso na palma da sua mão dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar dentro da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui, ó. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Se você está buscando acumular patrimônio, afinal de contas você está buscando um tradezinho na geminha, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para quem está disposto a acumular patrimônio. Esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão que eu venho gerenciando ao longo desse tempo. Um patrimônio onde a gente multiplica, preserva. Tem os momentos de proteção, tem os momentos de venda. Inclusive, se o mercado for a zero, se Solana não subir, se Bitcoin voltar a cair e a gente não tiver ele se segurando na região de suporte, estou fora de todas as operações, preservo o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, exatamente igual a movimentação de Solana na data de ontem. Aquilo que eu, Gui Telles, estou comprando, estou vendendo, qual que é o preço, qual que é a estratégia, eu faço todo o gerenciamento, você só precisa copiar e colar as decisões, dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu.
Aqui abaixo tem os resultados de alguns clientes, tá? Esse é o patrimônio consolidado da carteira Rumo a 1 Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que hoje a carteira Rumo a 1 Milhão ela está exposta nas altcoins. A gente ainda tem uma pequena porcentagem em caixa. Esse caixa nós estamos visando expor nas altcoins também, conforme o mercado nos der a nossa oportunidade. E assim eu vou surfar essa próxima pernada do mercado junto com os meus clientes. Caso você queira ser um dos meus clientes, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!